Pedindo para entrar na live. 3 convidados, a Maria Clara, a Ana Clara e a Isabela e o Guilherme. Ah, peraí, elas. Deixa eu permitir. Agora sim. Deixa eu ver. Tem o Davi. Parabéns, Davi. É seu aniversário hoje. O Guilherme, a Isabela, a Maria. Acho que é a Maria Clara. Não, a Maria Clara tá aqui. Tem a Maria Azevedo aqui. Ah, Maria Isabel. E a Samara. E o pessoal vai chegando aí. Gente, então boa noite. Tô meio perdido aqui, meio confuso. E aí, tudo bem? Depois você vai aparecer aqui. Minha. Você também. Deixa eu só. Ah, tem que compartilhar a tela, peraí. Então vamos continuar com a análise dos poemas do. Não faz isso, não derruba meu livro. Faísca. Do. Ai, do Manuel Bandeira. Desculpa, gente, eu tô meio. Não tô muito legal esses dias, mas ok. Então vamos lá. Deixa aqui. Vamos lá. A gente estava analisando semana passada. Cadê? Tá aqui. A gente estava analisando os poemas do livro Cinza das Horas, que foi o primeiro livro dele, escrito em 1900, publicado em 1917. E faltaram 2 poemas que a gente não leu, da seleção que eu fiz ali, que é A Minha Irmã e um outro chamado, na seleção que eu fiz não, né, que foi feita aí por um outro escritor. Faísca! Faísca! Gente, só um instantinho. Ah, Faísca, você não pode comer. Você não vai comer agora, não. Desculpa, gente. Faísca eu tava aprontando muito, eu tive que pôr ele no quarto. Então vamos lá. Quer ver? Tinha acho que é um soneto, inclusive, chamado A Minha Irmã. Aqui, ó. Eita. Faísca! Gente. Peraí. O Manuel Bandeira perdeu essa irmã. Essa irmã foi uma que. Eita. Peraí aqui. Essa irmã foi uma irmã que ajudou muito ele durante essa doença, na infância e tudo. Né? Deu muita força para ele. E depois ela faleceu, mais velha. Então ele escreveu esse soneto em homenagem a ela. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu tô meio confuso hoje, meio atrapalhado. Mais do que o normal. Então, peraí. Ixi, lá pra lá. Aí, quase. Cheguei. A minha irmã. Eita. E ele escreveu esse poema muito bonito pra irmã dele. Vamos ver aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Ó. Depois que a dor, depois que a desventura caiu sobre o meu peito angustiado, sempre te vi, solícita ao meu lado, cheia de amor e cheia de ternura. Então ele começa falando dele, né? A dor e as desventuras, e a dor e o azar caíram sobre o peito angustiado. Então esse peito é o peito, o coração, né, o sentimento, e o peito mesmo, porque lembra que ele tinha tuberculose. Então ela estava sempre ali do lado dele, né, cheia de amor e de ternura, uma irmã dando força para o irmão. É quem teu coração ainda perdura, entre doces lembranças conservado, aquele afeto simples e sagrado de nossa infância, ó meiga criatura. Ela ainda não havia morrido nesse ano aí, tá? Ela estava muito doente, mais doente que ele, inclusive, e ele fez essa homenagem para ela.
por isso que minha alma te abençoa. Tu foste a voz compadecida e boa, que no meu desalento me susteve. Então ele fala assim, ó, por isso que eu te abençoo, na minha alma abençoo você, porque você foi aquela voz cheia de compaixão que na minha tristeza me sustentou. E daí, por isso eu te amo, e na miséria minha suplico aos céus que a mão de Deus te leve e te faça feliz, minha irmãzinha. Então, em 1913, ela estava muito doente, acho que ela morreu pouco depois disso, acho que bem pouco tempo depois. E daí depois lá no outro livro dele vai ter inclusive um poema em homenagem a ela depois de morta. Né? Então ele está desejando que ela, não que ela morra, né, mas que ela pare de sofrer, que o sofrimento seja tirado dela, porque ela está sofrendo muito ali. Então ele, tendo o sofrimento dele, ele transforma a experiência da doença dele, né, e numa experiência de afeto familiar, de amparo familiar, é bem bonito. Que tem toda a análise, mas é mais ou menos isso, é um soneto bem bonitinho. Então ele, na forma, ele tá jogando bastante com a tradição, né, tradição poética, na forma de soneto e tudo. E aí tá, aqui tem um outro que chama Renúncia, olha que legal. Chora de manso e no íntimo, procura curtir sem queixo o mal que te crucia. Eita, nossa, peraí. Te crucia. Ó, aqui o eu lírico se dirige a uma pessoa genérica, alguém genérico. Então ele está falando com você, leitor. Chora de mansinho e interiormente, no seu íntimo. Procura curtir sem queixo o mal que te crucia. Cruciar é um verbo para tipo te atormenta com uma cruz mesmo, te atormenta de forma dolorosa. O mundo é sem piedade e a terra iria de tua inconsolável amargura. Então ele está falando assim, olha, seja resiliente, né? Todo esse mal que está te atormentando, procura não se queixar dele, fique em silêncio, seja resistente, né? Que o mundo é impiedoso e ele ri da sua amargura. Só a dor enobrece e é grande e é pura. Então, ele está dizendo que só a dor vai deixar ele nobre, né? E a dor é grande e a dor é pura, né? Na verdade, não é exatamente a dor, mas passar pela dor, resistir à dor. Essa que é a mensagem verdadeira aí. Tá? Aprende a amá-la que amarás um dia, né, que amarás um dia. Então, aprendendo a amar a dor, você vai amar um dia. Né? Então, tente amar a sua dor. Então, ela será a tua alegria e será ela só a tua aventura. Então, ele está falando assim, ó, se você aprender a amar a sua dor, ela vai ser a sua alegria e a sua sorte. A vida é vã como sombra que passa. Então, ele fala assim, a vida é uma coisa à toa, uma coisa passageira, uma coisa sem valor. Ela passa como uma sombra. Sofre sereno e de alma sobranceira. Hein, você está vendo que tem um jogo sonoro bem grande aqui, né? Ele fala assim, olha, a vida é vã, então tem um jogo sonoro que a gente chama de aliteração, repetição de sons consonantais. Sombra que passa, sofre sereno, alma sobranceira. Então dá para ver que tem um som do SS aí, de dois S's, em todas essas sílabas, em todos esses versos. Sem um grito sequer tua desgraça. Ó, continua com o som de dois S's aqui. A poesia do Manuel Bandeira ela é muito musical, é muito sonora. Dá para perceber isso. Tá? Então ele tá falando, sofra com serenidade, com a alma tranquila, né, altiva, sem um grito a tua desgraça. Então, encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que a faça a tua doce e constante companheira. Então, o poema chama renúncia. Então, renuncie a si mesmo, renuncie a sua alegria, renuncie a sua vaidade e passe pelas suas dores, pelas suas misérias, pelas suas coisas ruins de maneira altiva, de maneira orgulhosa, de maneira que a dor seja sua companheira. Por que ele está fazendo um poema desse? Porque ele passou a vida desse jeito, né? Ele passou a vida tendo a dor como sua companheira constante, tendo a dor como... Então ele está fazendo esse poema bem no espírito do Cinza das Horas, desse de melancolia, de tristeza mesmo, de amargor um pouquinho, mas não é aquele amargor chorado, é aquele amargor resignado, né? Aquela amargura que não é exatamente uma amargura, mas é aquela tristeza resignada que é o espírito desse livro dele, desse primeiro livro dele.
E eu acho que com isso nós acabamos o Cinza das Horas, né? Diante de uma existência marcada pela perda e pela consciência da fragilidade, a poesia pode funcionar como uma forma de elaboração do sofrimento, né? Então, ó, a elaboração assume uma dimensão quase ascética. Ascetismo é você se livrar de tudo que é terreno e tentar uma elevação espiritual. Aceitar a dor, guardá-la interiormente, transformá-la em dignidade, até aquilo que crucia o sujeito, que é aquilo que crucia o sujeito, ou seja, aquilo que causa esse amor, essa dor imensa, seja sua doce e constante companheira. Então é isso. Aí, em 1919, 2 anos depois dessa estreia do Cinza das Horas, ele lança o Carnaval, que já tem um outro espírito. Tá? Vai ter muita tristeza, entre aspas, mas uma tristeza em algumas histórias. E ele tem a ver com o espírito do Carnaval mesmo. Os principais personagens desse livro é um trio, né, um triângulo amoroso da tradição, de uma tradição que vem lá do século XVI, nascida no século XVI, chamada Comédia dell'arte, né, que é um teatro popular, né, que rolava pelas feiras com histórias de amor, histórias de aventura e tal. E tem uma que é do Pierrot e Colombina, né? Pierrot, Colombina e o Arlequim, né? Que quando eles aparecem no teatro, nas peças, eles estão sempre eles estão sempre categorizados como palhaços, né? Uma palhacinha toda delicada e os dois também palhaços. Mas eles eram o quê? Eles eram funcionários de um castelo, né? De um senhor chamado Pantaleão, e o Pierrot era perdidamente apaixonado pela Arlequina. Pela Arlequina não, pela Colombina, né? E ela era uma mocinha, eles eram bem jovens, né? Bem jovenzinhos, adolescentes, né? O Pierrot era sonhador, romântico, amava em segredo, aquele amor platônico e puro. E o Arlequim não, o Arlequim era o palhaço mesmo, o cômico, o debochado, e sempre com grandes demonstrações de afeto por ela e declarações de amor, né, bem rasgadas e tudo, e ela se apaixona pelo Arlequim e foge com ele. E depois ela descobre que o Arlequim ele só queria festa, ele só queria farra, ele não queria levar a vida a sério. E se arrepende e volta para o Pierrot. Essa é uma das versões. Né? Tem versões mais trágicas, que depois o Pierrot se mata, ela se mata também, então, mas a versão original é essa. Né? A versão é uma historinha de amor. Ela se arrepende, volta para o Pierrot, fica tudo bem. Né? Mas depois é porque eles vão se repetir bastante nos poemas desse livro aqui, tá? Sobre vários prismas do Manuel Bandeira, né? O prisma de um escritor moderno, né, ali do século XX, que vai retomar essa tradição de várias formas. Mas o Carnaval, a seleção dele começa com Os Sapos, que é outra coisa totalmente diferente. Tá? Quem está no terceirão vai ler, se não leu, né, no semestre passado, quem é da agricultura já leu, quem é da informática vai ler esse semestre comigo, pessoal da 1024B, se tiver alguém aí, chamado Os Sapos. E Os Sapos é uma anti-homenagem, vamos dizer assim, uma sátira, né, ali há uma persistência de um tipo de poema que tinha se cristalizado na literatura brasileira. Porque nós tivemos aí várias escolas literárias no Brasil, que começa lá com José de Anchieta, no século XVI, poesia religiosa, depois tem a poesia barroca, depois tem a poesia arcade, daí tem a poesia romântica. E no finalzinho do século XIX surge a poesia parnasiana, né? Parnasiana e simbolista, são duas escolas mais ou menos irmãs ali do final do século XIX, começo do século XX, e o parnasianismo principalmente pesava muito pela forma, a beleza da poesia na sua forma. Então ela era requintada, ela era enfeitada, ela era cheia de rimas, tinha métrica, eles queriam seguir assim padrões muito bem solidificados, muito bem, só que os primeiros parnasianos, os grandes parnasianos, eles eram herdeiros do romantismo, né, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho, o Alberto de Oliveira, eles faziam uma poesia legal. Só que daí vão surgindo umas que a gente chama de neo-parnasiano, que são aqueles caras que querem engessar a poesia para sempre e não querem nenhuma novidade, não querem ficar deixando a poesia naquele mesmo molde para sempre. E daí fica um saco, fica chato, vai ficando aquela poesia repetitiva, enjoativa. E daí ele fez, no espírito moderno,
ele lá com já seus 30 anos de idade fez os Sapos, né, 30 e poucos, que é uma sátira do poeta neoparnasiano, né, insistente, que quer manter uma tradição, né, que não é necessário manter daquele jeito, porque a tradição ela vira tradição totalmente porque ela vai sofrendo releituras, ela vai sofrendo algumas transformações, mas ele queria que a poesia ficasse engessada no tempo. E daí ele escreve esse poema. Esse poema, inclusive, foi lido em São Paulo, na Semana de Arte Moderna, de 1922. O Bandeira era para ter ido declamar o poema, mas não foi porque estava doente. O poema foi declamado por um outro poeta. Mas então os sapos, na verdade, vão ser esses parnasianos, esses poetas parnasianos que pararam no tempo. Não os bons, aqueles que viveram o tempo do parnasiano, mas aqueles que querem eternizar o tempo e engessar o tempo. Então, ó, os sapos. Enfunados os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. Então eles saem da sombra. Eles estão na sombra, ou seja, eles estão no passado. A luz os deslumbra, em ronco que a terra. Berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. Então é como se fosse um diálogo de sapos aí. E eles começam a falar sobre suas glórias, seu passado, tudo. Então são como se fossem sapos. E por que sapo? Porque o sapo é um bicho que incha o papo. Então, como se fosse o poeta parnasiano, neoparnasiano, na verdade, cheio de vaidade. E eu insisto em falar que ele não está criticando o parnasianismo, porque o próprio Bandeira começou como poeta, né, herdeiro do parnasianismo, herdeiro da tradição simbolista. Né? Então ele tem esse vínculo com esse passado recente aí dele, né, da poesia brasileira, mas ele também vê que precisa de novidades, precisa de coisas novas. Então ele está criticando o sujeito que insiste em ficar preso no parnasianismo. Então, o sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Então, ele está falando: o sapo tanoeiro, é aquele sapo que fica lá, que ele fala que meu cancioneiro, que parece um martelo, né? Aquele sapo que fica tal. Ele fala assim: a minha poesia ela é bem martelada. Martelada é porque tem um ritmo bem certinho, ou seja, está engessado. Tá? E o Manuel Bandeira é uma poesia de um ritmo muito bom. Né? Veja como primo e comer os hiatos, que arte, nunca rima os termos cognatos. Então ele está falando que ele não. Ele come hiatos, né? Ele transforma hiato em ditongo. Ele não rima termos parecidos, a rima dele é difícil. Então ele tá se gabando da forma da poesia dele, que não tem conteúdo nenhum, mas tem forma. Então é aquela poesia que não tem conteúdo, mas tem forma, então eles acham que a forma é mais importante que o conteúdo. E não era isso, por exemplo, que o Olavo Bilac fazia. O Olavo Bilac é o maior dos parnasianos brasileiros. A poesia dele tinha forma, tinha beleza e tinha um conteúdo bonito também. Né? O conteúdo dela era forte, era poderoso, vigoroso. Se a Vânia ou a Sara tiverem aí, a Vânia principalmente, ela vai concordar. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. De novo, ele falando ali, né, que ele faz rimas bonitas, difíceis, e daí tem essa metáfora que é frumento sem joio, se é farinha pura, sem porcaria junto, né? Aquela coisa bonita. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma, a formas a forma. A formas a forma, desculpa, ele faz aqui um trocadilho. Então ele fala, faz 50 anos que essa poesia persiste no Brasil. E nós não queremos mudar, nós queremos que ela fique assim para sempre. Né? 5 décadas. E ele falou, dei a norma é essa. Você tem que valorizar a forma. Então, reduzir a formas a forma. Ou seja, a forma do poema está em formas, né? Está engessadinha numa forma e não pode mudar. Tá? Então, aqui ele vai se valer de uma figura sonora chamada paronomásia. Ele pega palavras com sons parecidos, né, forma parecida, e o som um pouquinho diferente. Né? Então, forma e forma. Ou seja, ele engessou a forma da poesia. Não pode ficar fora daquele moldezinho. Né? Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então, que grite a saparia em críticas céticas. Mas daí ele está falando assim, não tem mais poesia, há artes poéticas.
O que são artes poéticas? São tratados de como escrever poesia. Então, como se a poesia tivesse virado o próprio tratado de como se escreve a poesia. E não tivesse mais conteúdo, só técnica e forma. Né? Aí vai outro exemplo de poeta vaidoso aí. Urra o sapo boi, inchado, grandão. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Então eles ficam dialogando, debatendo eles como se fossem sapos mesmo. Foi, não foi, foi, não foi. Brada em assomo, o sapo tá no eiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Aqui ele faz até uma gracinha, né? Porque com um poema chamado Profissão de Fé, do Olavo Bilac, e que ele fala que a poesia é como se o poeta é como se fosse um ourives, né, um joalheiro, trabalhando numa joia, limando, deixando a joia perfeita. Tá? É como se fosse um tratado poético do Olavo Bilac, que é muito bonito, inclusive, só que daí ele faz um pouquinho de sátira em relação a isso. Por quê? Porque o pessoal viu aqui e falou, não, a poesia tem que ser isso aí. E ficou para lá. O bem de um estatutário, ou seja, um estatutário, um estatuto, como se tivesse uma lei, o estatuto da poesia. É assim e ponto final. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Né? Então a beleza, né, vai ser cantada no martelo, ou seja, bem marteladinha, né, que não sai daquilo lá. E o martelo também vai ter a ver com o ourives, dando aquelas marteladinhas na joia, né, com aquele martelinho de precisão para deixar a joia bonitinha. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, gente, é sempre esses sapos grandões e inchados, né? Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe, né? É... Então, de novo, os sapos, tá vendo que eles também estão se espelhando, um tá repetindo que o outro, eles ficam um repetindo aqui, repetindo ali, só repetição. Repetição de fórmulas, repetição disso, vaidade, longe dessa gritaria. Então, tem os sapos vaidosos ali, né, inchados, né, grandões inchados, que são os poetas que querem fazer persistir para sempre a poesia parnasiana. Aquela poesia de molde, de fórmula, de como se fosse uma lei. Aí, longe dessa grita, lá onde a mais densa noite infinita, verde a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, num peral profundo, solitário é. Então, longe disso tudo, longe dessa vaidade toda, dessa agitação toda, tem um personagem lá. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então ele retoma até o diálogo com uma cantiga popular, né? Sapo cururu na beira do rio. E o sapo cururu é o poeta moderno, é o poeta atual, é o poeta que está sendo relegado ao segundo plano, ao esquecimento, ao anonimato. Né? Então ele está quietinho lá no fundo da mata, quietinho, é um sapo pequeno, né? Não é esse sapo inchado, grandão, é o sapo caipira, entre aspas, vamos falar assim, que é o sapo brasileiro, que não quer ficar imitando o molde francês, né, aquela fórmula toda certinha, não. É o sapo cururu, que está ali na beira do rio, quietinho, né, fazendo poesia nova e que ninguém dá bola para ele. Tá? Então esse é um poema, é um dos poemas mais emblemáticos do Bandeira, e é uma sátira, né, essa insistência, ele é de 1918. Então vamos pensar assim, já fazia muitas décadas que a poesia havia sido engessada e não mudava. Não que não tivessem bons poetas nesse meio tempo todo aí. Teve Augusto dos Anjos, que renovou bastante a matéria da poesia. Teve as mulheres, né, poetisas que começaram lá, que ao contrário dos poetas românticos que morriam cedo, elas viveram bastante tempo. Então a Júlia Lopes de Almeida, a Francisca Júlia, a Maria Firmino, agora esqueci o nomezinho dela completo. Deixa eu permitir que essa pessoa entre. Deixa eu ver. Eita, permitir. Não, peraí. Permitir um convidado. Cadê a pessoa que quer entrar? Aqui. Permitir. Bruna Gabriele. Bem-vinda, Bruna Gabriele. A Maria Firmino, uma outra. Ai, esqueci o nome das mulheres. Tudo.
mas elas estavam fazendo poesia muito bonita também, né, e ficaram esquecidas lá, e elas eram mulheres que vinham desde o romantismo e passaram pelo parnasianismo, o simbolismo e tal, e já algumas já engrenaram um pouco na poesia moderna. Teve a Gilca Machado, por exemplo, que é ali também do mais ou menos aquela época, década de 20. Então, todos esquecidos, todos deixados de lado, porque, vamos dizer assim, uma elite intelectual queria fazer só aquele tipo de poesia. Então é interessante, né, esse poema por causa disso. Ele é um poema, vamos dizer, um manifesto poético. Tá? Ele vai fazer um outro que é... Agora eu esqueci. Chama... Bom, esqueci, mas mais pra frente a gente vai ver. Tá? Então, estamos aqui no espírito do Carnaval, que é o segundo livro do Manuel Bandeira. Agora, Vulgívaga, né? Esse aí, o eu lírico, vai ser uma mulher. Tá? O título já dá um pouco da dica, tá? De vulgívaga, tem a ver com vulga mesmo. E é uma mulher assim, né? Não posso crer que se conceba do amor senão o gozo físico. É um poema de intensidade erótica maior. Meu amante morreu bêbado, meu marido morreu tísico. Então você vê que ele está trabalhando com a rima, com o ritmo, né? Tudo bonitinho, mas já está dando uma outra matéria para a poesia. Então está falando de uma mulher que só concebe o prazer físico, né? Que teve um amante que morreu bêbado, um marido que morreu tuberculoso, né? Tísico é tuberculoso. Não sei entre que astutos dedos deixei a rosa da inocência. Antes da minha pubescência, sabia todos os segredos. Então ela está falando assim, ó, ela nem lembra onde é que ela perdeu sua inocência, vamos dizer assim, né? Mas ali, muito jovem ainda, ela já sabia todos os segredos do amor. Fui de um, fui de outro, este era médico, um poeta, outro nem sei mais. Tive em meu leito enciclopédico todas as artes liberais. Ou seja, ela se deitou com todo homem de todas as profissões, vamos dizer assim, das artes liberais. Então, deitou com médico, com artista, com não sei o quê, tá? Que ela nem sabe. Então, é uma mulher com bastante experiência de vida aí, né, em matéria amorosa, vamos dizer assim. Aos velhos, dou o meu engulho, aos férvidos, o que os esfrie, aos artistas, coqueteria que inspira, e aos tímidos, o orgulho. Então, ela dá a cada um o que eles querem ou merecem. Então, o velho, ela rejeita os cheios de amor para dar, ela faz eles esfriarem, né? Os artistas, ela dá inspiração, aos tímidos, ela dá orgulho. Então, ela vai, né? Estes caçou-os e depeno-os. Então, coitados, epa, isso aqui não tem assim. Ela depena os tímidos, os bobos, né, os que vão caindo na lábia dela, ela vai depenando. Mas... é o Spike, tá. A canga fez-se para o boi. Meu claro ventre nunca foi de sonhadores e de ingênuos. Tá? Ela falou que os ingênuos, os apaixonados, ela vai depenando, ela leva tudo que eles tiverem. E todavia, se o primeiro que encontro fere toda a lira, amanso. Tudo se me tira, dou tudo, e mesmo dou dinheiro. Então, o cara que é o malandro, né? Então ela fala assim, o malandro, o que fere toda a lira, ou seja, o que é mais agressivo, o que é aquele mais, vamos dizer assim, mais alfa, mas ela se apaixona e deixa ele levar tudo, até o dinheiro dela. Então ela vira como se fosse uma mulher do malandro. Se bate, então como estremeço. Né? Então, se ele me bate, então, ó, que volúpia da pancada. Meio assim, vamos pensar que é um poema antigo. Dar-me entre lágrimas quebrada de seu colérico arremesso. E o cio atroz, se não me leva a valha coutos de canalhas, é porque temo pela treva fio do fino das navalhas. Então, se ela não vai para os mais vagabundos dos vagabundos, é porque ela tem medo de morrer. Não posso crer que se conceba do amor senão gozo físico. Daí ela repete primeira estrofe lá. Então ela quer aquilo que dê prazer físico para ela e ela gosta dos mais, vamos dizer, cafajestes. Só não vai para os mais ainda porque, né, tem uma medida ali, tem um limite. Tá? Então esse vulgíviga é em tom pejorativo, uma mulher de costumes sexuais considerados desregrados.
né, que transita ali por diferentes parceiros. Então ele tentou se colocar no lugar, né, ele criou um eu lírico que se coloca no lugar desse tipo dessa mulher. Tá? A mulher do malandro, a mulher do cara que gosta de bater e tudo, e que tem e que fica presa naquele ciclo, né, de vamos dizer assim, relacionamento tóxico com ele, inspira o artista, engana o trouxa, tudo mais. Tá? Então esse é um poema de teor mais erótico, né, um pouquinho mais... esse aqui é meio chatinho, vou pular aí. Tá? Mas é um poema muito bem escrito. Tá? Vamos para A Sereia de Lenau. Então, Lenau é um artista romântico, tá? E daí ele vai dialogar com esse artista romântico. Quando na grave solidão do Atlântico olhavas da murada do navio, o mar já luminoso e já sombrio, Lenau, teu grande espírito romântico, suspirava por ver dentro das ondas até o álveo profundo das areias, a enxergar alvas formas de sereias, de braços nus e nádegas redondas. Então, este artista romântico, Lenau, sonhando com sereias, né, ele existiu de verdade, eu vou falar sobre ele, né, olhava para o mar, olhava e fazia poemas e falava sobre o mar e as sereias e tudo. Tá? Lenau vai ser o apelido dele aqui, né? Ilusão, que sem cauda aqueles seres, deixando o ermo monótono das águas, andam em terra suscitando mágoas, misturadas às filhas das mulheres. Então ele fala assim, é uma ilusão. Você sonhava com as sereias, né, dos braços, as nádegas, tudo, e na verdade as sereias andam disfarçadas entre as filhas das mulheres pela terra, né, sem a cauda, né, suscitando o quê? Mágoas. Então tá assim, ó, elas deixam as águas para andarem entre as, assim como se fosse assim, as mulheres fossem as herdeiras das sereias, as filhas das sereias, que estão aqui no mundo encantando homens e deixando-os magoados. Nicolaus Lenau, poeta da amargura, uma te amou, chamava-se Sofia, e te levou pela melancolia, ao oceano sem fundo da loucura. Então, a figura real do romantismo europeu, para fazer uma reflexão irônica sobre o ideal do amoroso romântico. É o Nicolas Lenau, que morreu cedo. Os poetas românticos morriam bem cedinho. Morreu com 48 aninhos, 41, 41, aliás, 48 não. 1902, 48, 48, 47. Austríaco, né, melancólico, daqueles ultra-românticos, e daí ele tenta recuperar a imagem do poeta que contempla a natureza e busca, né, esse diálogo com os sentimentos, a força mística das sereias e tudo. Então ele vai tentar reconstruir a história desse Lenau, né, que se apaixonou por uma Sofia, enlouqueceu, se matou e tudo. O Lenau busca aquilo que o poeta romântico idealiza na sua imaginação, e é tudo uma ilusão, e acaba enlouquecendo e morrendo por causa disso. Tá? Então é isso, é uma sátirazinha com a tradição romântica, da qual o próprio Manuel era, vamos dizer, tributário. Ele gosta de falar ele dialoga muito, a poesia dele dialoga muito com a poesia romântica, com a tradição romântica. E aí, Logan? Agora o Logan veio se esfregar aqui em mim. Você já ganhou comida. Já ganhou. Vamos lá. E aí, gatinho? Arlequinado. Agora ele vai trazer a Colombina, o Arlequim, os personagens carnavalescos, né, que tem sua origem no século XVI e se tornaram tradições do carnaval. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Eu estou meio agitado, estou meio distraído e agitado hoje. Eu estou nos dias típicos de um TDAH bem turbinado. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem a Ana Clara, tem o Davi, a Dara, a Giovana, o Guilherme, o Gustavo, a Isabela, a Maria Azevedo, a Maria Clara, a Maria Marques, a Mirella, a Samara e Yasmin. Beleza. Então, se vocês forem gostando, vão comentando aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, etc.
Deixa eu voltar para o Bandeira aqui. Arlequinada. Então, a história, como se fosse uma história de Arlequim. Né? Que idades tem, Colombina? Será que a idade que pareces, tivesses a que tivesses? Tu, para mim, és menina. Então, é o Arlequim dialogando com a Colombina. Né? Então, aquele adolescente mais fanfarrão, mais sem vergonha, né, conquistador, conversando com a Colombina. Que exíguo o teu tare e penso, cambraia pouca precisa, pode ser toda num lenço cortada a tua camisa. Eu falo assim, porque a Colombina original, ela é uma mocinha bem magrinha, bem pequenininha, mignon, assim, pititinha, né? Teus seios tem 13 anos, então não é que eles têm, que ela tenha 13 anos, mas é como se fosse de uma menina de 13 anos. Né? São dois, são os dois uma mão cheia, você cabe os dois numa mão. E essa inocência incendeia, faz cinza de desenganos. Então, porque ela tem esse aspecto muito de menininha, né, ele fica todo apaixonado por ela. Você vê que o Arlequim ele tem esse espírito meio cruel, né, ele tem essa crueldadezinha ali. É luxurioso, mas de uma luxúria cruel, assim, né, ele está interessado no corpo dela. O teu pequenino queixo, o símbolo do teu capricho, é dele que mais me queixo, que por ele assim me espicho. Então ele está todo se fazendo de romântico, perdidamente romântico, apaixonado por ela, mas na verdade o interesse dele você vai vendo que é outro. O interesse dele é mais pelo físico, enquanto o Pierrot é aquele que se interessa pela alma, aquele que está apaixonado por ela, mas ela vai acabar, né, se entregando ao Arlequim primeiro. Tua cabeleira rara também é de criança, dará uma escassa trança, onde eu mal me estrangulara. Então, ele fica elogiando, você vê que ele fica elogiando ela, sempre com essas segundas intenções. E eu direi do franzino, do breve pé de menina, seria mais pequenino no jogo da pombalina. Então, ele vai elogiando o pezinho, não sei o quê. Infantil é teu sorriso, a cabeça é ser de vento, não sabe que o pensamento e jamais terá juízo, que a pensamento jamais terá juízo. Crês tu que os recém-nascidos são achados entre as couves, mas vejo que os teus ouvidos ardem, finge que não ouves. Então ele está falando assim, você é bobinha, você é inocente, você é tontinha, né? Perdão, perdão, Colombina, perdão que me deu na telha, cantar na medida velha, teus encantos de menina. Então ele vai fazendo toda essa conquista, ele vai fazendo todos esses elogios à Colombina, que em parte soam até como ofensivos, né? Como tipo, você tem todo esse talho de menininha e tal. É meio taradão esse Arlequim aí, né? E o e até a sua cabeça, cabeça de criança, você é bobinha, você é tontinha, você acha que criança nasce, brota do chão junto com as couves, né? E daí ele fala assim, perdão que eu cantei na medida velha é o verso de 5 ou de 7 sílabas, é redondilha, teus encantos de menina, que ele faz um tipo de uma antítese, né? Eu devia ter usado a medida nova, o verso de 10 sílabas, para cantar isso, lembrando que são personagens do século XVI, quando o verso de 10 sílabas apareceu, em vez de cantar no verso medieval. Então ele faz toda uma gracinha, ele é todo engraçadinho, ele é todo, né, aquele que vai tentando conquistar, né, tratando um pouquinho mal, sendo um pouco engraçadinho, sendo irreverente, tudo, e vai conquistando a alma dessa menina que é meio boba ainda, né, dessa jovem boba que vai cair na lábia na conversa dele. Vamos ver, acho que daí vai ter um outro, que é o Pierrot falando com ela. Debussy, mas agora a gente dá um tempo para um músico do século XX, ali, do início do século XX, chamado Debussy, que é de uma nova música, de uma nova onda musical do início do século XX também, que vai deixando de lado aquelas músicas grandiosas, aquela orquestração toda que vem lá do romantismo, do simbolismo e tal, né? Aquelas orquestras grandiosas, e faz uma música mais simples, mais minimalista, mais, né, quietinha, né, mais limpa, cheia com repetições, com o que chama de minimalismo, né, que é repetição de padrões, e o Debussy era um desses.
Então ele tocava o pianinho ali, tudo muito limpinho, tudo muito quietinho, tudo muito simples, e daí o Bandeira vai traduzir o próprio espírito da música da época num poema que seria como quase como uma musiquinha, né, do Debussy. Opa, tem um errinho de digitação aqui. Aqui, ó. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Um novelozinho de linha, para lá, para cá. Oscila no ar a vento, oscila no ar pela mão de uma criança, vem e vai, que delicadamente quase adormecer o balança. Sil, para lá, para cá, para lá, e o novelozinho caiu. Então, esse poema é como se fosse a própria musiquinha. Para lá, para cá, para lá, para cá. E é como se tivesse um novelo de linha ali, ó, se desenrolando na mão da criança, a criança brincando com o novelo de linha e, de repente, cai. Então, é a própria música moderna sendo materializada em forma de poesia aí. Tá? Transforma movimentos simples em matéria poética. Então, esse para lá e para cá é a música, mais simples, né? Sem grandes representações, sem grandes orquestrações, sem aquele monte de instrumento. Então, é um recurso simultâneo e semântico. Então, é como o piano tocando ali, um piano simples tocando. O novelinho vai ser a dimensão, reforça a delicadeza da cena. Né? É uma coisa miniaturizada. Por quê? Porque é um tipo de música minimalista que surge ali no começo do século XX, né? Mais simples, mais limpa, mais interessante, que vai fazer parte disso aqui, uma miniatura musical transformada em poema. Ele não descreve o balanço do novelo, ele faz o leitor sentir o vai e vem por meio da repetição, ele fica repetindo, né? Desacelera o ritmo até o sono, encerra a composição com uma queda do novelo. Então, musicalidade, economia verbal, integração entre forma e conteúdo, então ele faz essa brincadeirinha ali. Agora voltamos para o Triângulo Amoroso, Pierrot, Arlequina, Pierrot, Colombina e Arlequim. Eu fico falando da Arlequina por causa do personagem da DC, que é aquela como se fosse uma versão feminina do Arlequim. O Arlequim é debochado, não é extravagante, né, não é todo sensual. A Arlequina é assim, ela é debochada, ela é sensual, ela é extravagante, ela é engraçadinha. Então, o que o criador da Arlequina fez foi isso, ele fez uma versão, pegou o Arlequim clássico, transformou numa figura moderna, né, que seria ali a parte feminina do Coringa, né, e agora vocês sabem por que ela chama Arlequina. Né? Então, ó, Pierrette, né, ou seja, a garotinha do Pierrot. O relento hiperestasia, o ritmo tardo do meu sangue. Então, enquanto aquele lá, quanto vai falar da questão do corpo, ele vai falando do sangue dele, né, fervendo. Sinto correr minha espinha, langue, um calafrio. Eita, calafrio, não, calafrio. Gente, eu errei muito. Um calafrio de histeria. Gemem ondinas dos repuxos das fontes, faunos aparecem, salamandras desfalecem, narçaças nos braços dos bruxos. Olha, ele vai braços, bruxos, ele vai fazendo a sonoridade da literação aqui. Então, o Perrault está tendo delírios. Né? O Perrault está tendo delírios de tão apaixonado que ele está. Corro à floresta. Então ele já está delirando. Entre miríades de vagalumes, junto aos troncos, gênios caprípedes e broncos. Gênios caprípedes são os faunos, tá? Que tem pé de cabra. Estupram virgens amadríades, ou seja, são faunos estuprando dríades, né? Que são figuras da floresta aí, que estão um bacanal, vamos dizer assim. Ergo os olhos súplices e vejo, ante as minhas pupilas tontas, nos 7 estrelas, 7 pontas de 7 espadas de desejo. Então ele vê aquela cena toda horrorosa, né, de faunos tomando dríades à força na floresta, aquela coisa pagã, horrorosa, e ele sente a ponta do desejo. O sexo obsciente alucina minha índole surpresa. As imagens da natureza são um delírio da morfina. Então, ele está delirando aquilo tudo, ele está vendo aquilo tudo, ele já está delirando, e ele está falando do desejo dele pela Colombina. A minha carne complicada, estreita, em voluptuoso ardil, alguém que tem alma sutil, decadente, degenerada.
Então, ele tem esse desejo por alguém que seja decadente e degenerado, né? Como ele está ali olhando-se nesse delírio dele. E a lua verde como âmbulo, filtro erótico que assombra. Vem, meu perro, a minha sombra, cocainômone notâmbula. Então, ele fica, vamos dizer assim, tendo esse sonho com alguém que tem esse desejo, esse mesmo desejo erótico que ele, e complete nele. Porque apesar dele ser o romântico, né, que sonha, que tem aquele amor idealizado, nos seus delírios, no seu íntimo, ele tem essa vontade também de ser como é o Arlequim, mas ele não é, né? Então ele vai ficando ali com esse desejo, vamos dizer, um desejo reprimido dele, tá? Do Pierrot. Tá? Então ele está buscando uma Pierrette, né? Aquela que vai completá-lo, né? Nesse desejo oculto que ele tem. Então você vê que o carnaval, ele tem esse espírito mesmo do carnaval, mas de excesso, de uma verve, de um sangue fervendo mais do que no primeiro livro, Cinza das Horas, né, que é mais melancólico. Esse aqui é mais explosivo, mais quente. Tá? E, ó, de novo, agora vamos ter o rondó de Colombina. O rondó é um tipo de poema da tradição francesa ali, musical. Então, de Colombina, infantil Bozeguim, Pierrot aperta chorar de saudade. Então, Pierrot infantil e Colombina se abraçando, né? O sonho passou, traz magoado o rim, magoada a cabeça exposta à umidade. Então os dois, é um reencontro dos dois. Depois da mágoa, depois do abandono e tudo, os dois se reencontram, né? E ele está ali chorando. Lavou o orvalho, o alvaidade, o carmim. A alvaidade. A alvaidade, o carmim. Então, o orvalho, né? O orvalho da manhã lavou, tirou. A alvaidade é o branco e o caminho é o vermelho. Então tirou a maquiagem derreteu. Na alva desponta, dói a claridade nos olhos tristes. O que é dela? Arlequim levou-a e dobra o desejo a maldade de Colombina. Né? Então o Arlequim roubou a Colombina, tirou a pureza dela, tirou a inocência dela, né? E agora ela volta arrependida e os dois se abraçam. Né? Então, aquela coisa trágica, triste, né? Os dois ali, mas ao mesmo tempo feliz, né? Mas ao mesmo tempo o seu desencanto não tem fim. Pobre Pierrot, não lhe queiras assim, que são teus amores. Ingenuidade, o gosto de buscar a própria dor. Ela é de dois, pois aceita a metade, que essa metade é talvez todo o amor de Colombina. Então, o que o eu lírico vai falar assim? Ó, Pierrot, coitado de você. Se ela é dos dois, se o amor dela está dividido entre vocês dois, né, aceita metade dela, né, metade desse amor, porque é tudo que você pode ter. Então, o eu lírico aqui ele está sendo um pouquinho cruel com o Pierrot, falando assim, ó, você, né, vai ter que ter metade só da Colombina, porque a outra metade vai ser sempre do outro, daquele que te roubou ela primeiro. Então é uma situação meio trágica, meio triste do Pierrot aí, né, sem a sua Colombina, ou reencontrando a sua Colombina, né, que foi embora, que voltou depois e tudo. Transforma o tradicional triângulo amoroso em uma pequena história de sonho, perda e desencanto para o Sr. Pierrot. E por fim nós temos para hoje a Dama de Branco, tá? Que é uma metáfora que vai ser revelada no final. Quem é a Dama de Branco? A Dama de Branco que eu encontrei faz tantos anos na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Então ele está dizendo que ele encontrou essa Dama de Branco faz muitos anos e que ela está sempre sorrindo para ele. Era sorriso de compaixão? Era sorriso de zombaria? Não era mofa nem dó. Ou seja, ela não estava tirando sarro, nem estava com dó dele. Senão, só tristezas me sorria. Só nas tristezas me sorria. Então, essa Dama de Branco está sempre ali com ele. Tá? Logan. Logan. Vem cá. Gato chato. Então, não é de zombaria, não é de dó, né? Senão ela só ia sorrir nas tristezas. E a Dama de Branco sorriu também a cada júbilo interior. Então, assim,
Essa dama estava sempre na vida dele. Quando ele estava feliz, quando ele estava triste, ela estava ali o tempo inteiro, rondando a vida dele, né? Passando por ele. Sorria como querendo bem, e todavia não era amor. Então ela estava sorrindo como se gostasse dele, mas não era amor. Era desejo? Credo. De tísicos. Ou seja, desejo de um tuberculoso, por histeria, quem sabe lá. A dama tinha caprichos físicos. Era uma estranha vulgívaga. Então, assim, uma mulher sedenta, né? Querendo ele, né? Desejo por ele. Era um gênio da corrupção. Tábua de vícios, adulterinos, tiveram amantes, uma porção. Até mulheres, até meninos. Peraí, vamos ver quem que é essa mulher aí. Ao pobre amante que lhe queria, se lhe furtava sarcástica. Com uns perjura, com outros fria, com outros má, a dama de branco que eu encontrei há tantos anos, na minha vida sem lei nem rei, soviu-me em todos os enganos. Essa constância de anos a fio, sutil, captura-me. Imaginai, por uma noite de muito frio, a dama branca levou meu pai. Vocês adivinharam quem que é essa dama branca aí? Que apareceu nesse último poeminha do Bandeira de hoje? É uma dama que está sempre sondando ele, está sempre rodeando ele, né? E, e que de repente levou o pai dele, né? Nesse meio tempo. Ela está nos momentos de tristeza, está nos momentos de alegria, né? Já levou meninos, já levou homens mais velhos, já levou mulheres, né? É a morte, é a própria morte, essa dama branca. Então ele vai brincando, porque a morte está sondando, está espreitando ele o tempo inteiro. Então ele fala que é como se fosse uma amante que está ali, desejosa por ele, né? E que já teve mulheres, já teve homens, já teve crianças. Por quê? Porque ela leva todo mundo, né? Quem está para morrer, morre. Então é isso. Então essa dama branca é a morte. Então ele está falando da morte espreitando ele. E um dia a dama levou o pai dele, ou seja, o pai dele morreu, né? Gostaram dos poemas de hoje, pessoal? As análises. Hoje eu estava meio confuso, meio perdido aqui. Hoje não tem gato para eu pegar. Deixa eu ver se eu pego um e já volto. Cadê gato? Lista. Hoje vai ser a xereta de novo. Hoje é Dia Mundial do Gato Preto. Não sei se vocês sabem. Então, oi, ai, ai, uma gata preta para vocês. Dá tchau para eles, xereta. Dá tchau. Tchau. Eita. Tá braba. Cheio de coraçõezinhos para você, xereta. Tá? Gente, agradeço a presença de vocês hoje. Eu tô meio atrapalhado, meio agitado. Vou ter que tomar calmante para dormir hoje, com certeza. O TDAH tá meio atacadinho. E agradeço a presença de vocês, participação, beleza? E semana que vem a gente continua com poemas desta seleção do livro Carnaval, tá? E talvez avancemos já para o terceiro livro, que chama Ritmo Dissoluto, tá? Que já tem uma pegada bem mais moderna. Beleza? Gente, então, obrigado e bom descanso, bom estudo para quem for estudar. E amanhã eu não vou estar no IF, então eu não falo até amanhã para vocês, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até semana que vem, nesse mesmo horário. Quer dizer, nesse mesmo horário não, o horário das 6h30. Tá bom? Obrigadão, gente. Até mais.